Alô, galera do Torne-se Programador. Vamos para mais uma aula. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre linha de comando. O que a linha de comando muda para você na parte programática, né? De quando você é um programador e o que conhecer linha de comando vai mudar para você no seu futuro aí como programador, tá certo? Eu vou mostrar isso para vocês porque eu também vou mostrar para vocês como versionar o código, tá certo? Então, como versionar o código, que é o assunto da próxima aula, normalmente eu utilizo por linha de comando. Existem alguns clientes para você fazer isso daí utilizando o programa em si, mas eu prefiro utilizar a linha de comando que eu acho mais rápido, tá certo? Então, nada mais justo dar uma aula para vocês do que é a linha de comando e como utilizar a linha de comando, tá certo? Então tá, a gente tem aqui hoje dois sistemas operacionais que todo mundo utiliza aí quando vai usar um computador, tá certo? Hoje a gente tem o Unix e a gente tem o DOS, tá certo? Então, pessoal, eu vou começar pelo DOS. Então, ó, indo pelo DOS, eu vou lá no meu Windows, tá certo? Desculpa, pessoal, essa letra tá um pouco pequena, mas é porque aqui eu estou numa máquina virtual. Então, a letra aqui eu não tenho como aumentar muito por enquanto, tá certo? Então, por favor, utilizem aí o computador para ver essa parte e coloque ele como HD, tá? Esse vídeo como HD. Bom, tá legal. Aqui eu tenho um diretório, certo? Onde, quando eu mando listar as coisas do diretório, ele não tem nada, tá certo? Para melhorar, eu vou fechar isso daqui, vou fechar isso daqui, certo? Esses dois arquivos que eu tenho, e vou abrir a linha de comando. Como que eu abro a linha de comando aqui? Vou digitar aqui, ó, cmd, tá certo? E aí ele vai abrir aqui o prompt de comando no Windows. Tá legal. Uma vez nele, eu já tenho aqui tudo que eu preciso para começar a mexer no meu programa. Então ele está falando aqui, ó, que eu estou nesse caminho, c pontos, barra users, barra de docs, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu diretório também para mostrar isso visualmente. Então, aqui eu estou em Danilo e aqui eu estou dentro desse diretório que eu estou aqui também, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro de um diretório utilizando a linha de comando. Para isso existe um comando chamado cd. E aí eu entro dentro de um diretório que eu quero. Então, eu estou dentro desse diretório chamado testbat, certo? Então, aqui eu também tenho esse diretório. Entrei aqui visualmente, tá certo? Bom, tá legal. Agora, a próxima ação aqui é executar alguns comandos aí comuns que a gente tem aqui no DOS. Então, alguns comandos comuns é dir para listar tudo que tem dentro da pasta, tá vendo? Então aqui eu listo tudo que tem dentro dessa pasta, certo? Outra coisa, eu posso digitar aqui mkdir, certo? E criar um diretório. Então, como que eu vou criar um diretório? Comando mkdir e aí o nome do diretório que eu quero. Nome do diretório, Danilo. Mkdir Danilo quer dizer que eu criei um diretório chamado Danilo. Então, se eu der um dir aqui, ó, ele vai mostrar para mim que eu tenho um diretório chamado Danilo. Se eu clicar aqui no visual, eu tenho aí um diretório chamado Danilo. Tá vendo? Então, entrei dentro dele e voltei. Tá certo? Bom, pessoal, eu quero entender como que eu uso comandos shell, ou não, como que eu uso comandos do prompt de comando do Windows. Quais os comandos básicos que tem. Galera, uma coisa que eu posso falar para vocês, muito fácil. Hoje o Google ajuda muito com isso. Então, se você chegar aqui e digitar aqui comandos Windows DOS, ele vai trazer para você aí alguma lista de comando onde você pode utilizar o DOS. Então tá aqui, ó, dir, que eu falei para vocês, certo? Aí tem uma lista de comandos que vocês podem utilizar. Então, tipo, aqui ele tá falando alguma coisa sobre arquivos, ó. Então tem bastante, ó, como utilizar um for, tá vendo? Bastante coisa que vocês podem brincar ali utilizando o Windows para isso, tá certo? Bom, ó, tem várias outras coisas aqui da permissão e muita coisa que você pode fazer utilizando aí o prompt de comando. Ó, date, você quer saber a data atual. Vou colocar isso aqui só para a gente ver rapidinho aqui, ó. Date. Aí lá, ele mostra pra gente ó, a data atual, a data que você tem lá direitinho. Aí se você quer mudar a data nova, e assim vai. Mas eu não quero mudar minha data nova, então cancelei o comando. Como que eu cancelo o comando? Simplesmente apertando Ctrl C, certo? Ou janelinha C. Que aqui eu estou no Mac, né? Então aqui eu tenho que apertar Ctrl C. Bom,
sair aqui do meu negócio. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero abrir o Notepad para eu criar algum arquivo lá dentro. Eu vou fazer o seguinte, ó, Notepad, ele vai abrir para mim o arquivo de texto, certo? Eu vou digitar alguma coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou mandar listar um diretório, dir, e aí eu vou salvar isso daqui, ó. Salvar. Vou salvar isso dentro do meu diretório. Eu quero salvar ele com outro tipo de arquivo aqui. Quero salvar ele como execute.bat, certo? Eu vou explicar para vocês o que é o bat. Então, salvei isso daqui. Então, eu já tenho um arquivo aqui dentro, certo? Então, eu tenho esse arquivo chamado execute.bat e agora, se eu der um dir aqui, ó, eu vou ter a minha pasta e o meu execute.bat, tá certo? Então, o que é o bat no Windows? O bat é um arquivo onde ele contém vários scripts, né, vários comandos do Windows para executar alguma coisa. Ah, legal, então quer dizer que eu posso fazer um monte de comando dentro do meu Windows e mandar executar tudo de uma vez, que ele vai executar na sequência? Sim. Isso quer dizer que você pode, um trabalho que você tem repetitivo, que é copiar arquivo de um lugar para o outro, executar esse arquivo, abrir, você pode fazer ele pelo batch e esse batch executando para você, deixando aí o seu trabalho que você fazia manualmente, você consegue programar ele no Windows, certo? Você consegue programar ele no Unix, no Linux, né, no Mac e assim vai. Então, esse é o arquivo do Windows para executar coisas repetitivas, né? Então, tipo, para você programar o que você queira que o seu Windows faça por você, entendeu? Então, esse é o arquivo batch, tá certo? Legal. Então aqui, ó, eu criei esse arquivo batch e coloquei o comando lá dentro dele. Vou clicar com direita aqui, vou mandar editar, ó. Dentro dele, eu dei um comando aqui para listar tudo que tem dentro de um diretório, tá certo? Então, eu vou rodar aqui agora ele. Só preciso digitar o nome dele, que é o execute, e eu executo ele e ele faz ali o dir para mim, que é mostrar o que tem dentro do meu diretório, tá certo? Agora o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar, além de mostrar o diretório, eu também vou criar um diretório novo. Então, mkdir aula underline nova, certo? Então o que ele vai ter que fazer aqui? Primeira coisa, ele vai listar o diretório, depois ele vai criar uma pasta chamada aula nova, tá certo? Então, vou executar o meu batch, ele já fez isso para mim. Se eu vir aqui no meu diretório, tá lá, aula nova criada, certo? E ele listou também o diretório. Só que na hora que ele listou aqui, ó, esse diretório que eu mandei criar agora não existia. Agora ele passa a existir. Então, se eu der um dir de novo, ele lista o diretório novo aqui para mim. Se eu executar o batch novamente, o que ele vai falar? Que essa pasta já existe e não vai deixar executar. Tá vendo? A pasta já existe e aí ele não deixa executar. Então, o que eu posso fazer? Voltar aqui no meu arquivo e simplesmente remover essa linha, certo? Ou eu posso fazer uma verificação para verificar se essa pasta já existe. E aí eu verifico se a pasta já existe e eu crio. Se não, eu não crio ela, tá certo? Então eu vou executar aqui o batch de novo só para fazer o ls, né? O ls não, o dir, né? Para mostrar o que tem dentro do diretório. E tá aí. Tá. Um outro exemplo que eu posso fazer aqui também, gente, é o quê? Eu quero copiar arquivos, certo? Então, comando copy execbat e eu quero colocar ele como texto.txt, certo? Então eu fiz uma cópia de um arquivo. Agora se eu der um dir aqui, ó, tá lá. Eu tenho o execute e eu tenho o texto, tá certo? Se eu abrir o meu texto, notepad texto, olha lá, o que eu tenho dentro dele é isso. Ah, se eu quiser escrever mais alguma coisa aqui, ó, vamos lá. Este é o texto falando sobre aula de linha de comando, certo? Então, criei um texto aqui, ó. O texto já está lá disponível para mim. Olha que legal, Notepad, o nome do arquivo, ele já abre para você mais facilmente, tá certo? Notepad, o nome do meu arquivo batch, tá, execute.
ele já abre para mim o meu arquivo bat, tá vendo? Então, gente, mais um comando novo aí que eu mostrei para vocês é o copy, certo? Então, copy eu consigo copiar aí de um diretório para outro, tá certo? Não, de um arquivo para outro. Outra coisa que eu posso fazer é, eu quero renomear o meu arquivo. Eu tenho duas opções no Windows, né? A opção que vocês já devem conhecer, que é clicar com direito, mandar aqui renomear, certo? E aí vocês renomeiam o arquivo que você quer, certo? Aqui também na linha de comando eu tenho um comando para fazer esse rename para gente, que chama move, certo? Então eu quero mover o arquivo chamado teste, né, texto, para colocar como descrição.txt. Então o que eu fiz aqui? Ó? Movi isso daqui de texto para descrição. Agora ele não é mais texto e vira descrição. Olhando aqui visualmente, descrição, tá certo? Então, gente, tudo que você precisar fazer, eu vou agora mudar aqui, ó, vou programar para ele fazer o move agora aqui dentro do meu arquivo bat, onde que está descrição.txt para texto.txt. Então, ó, eu programei aqui também e salvei, e agora eu vou executar aqui o meu bat novamente, certo? Então, executando aqui, bem rápido, exec.bat, e agora se eu der um dir aqui de novo, ele vai mostrar aqui o texto. Então eu programei também o comando que eu fiz para voltar para texto, tá vendo? É isso, galera, assim, só para explicar para vocês melhor, o que é o bat? O bat é aquilo que eu falei para vocês, colocar comandos em sequência de tudo que você faz pela linha de comando no Linux, não, no Windows, né? E aí você consegue automatizar alguma coisa que você faria repetitivo dentro do seu Windows, tá certo? Bom, isso é no mundo Windows. Então, gente, dica, estudem um pouco mais sobre Linux Windows linha de comando, tá? Linha de comando do Windows. Então, gente, vai lá no Google lá, isso é até uma coisa que é uma lição de casa que eu deixo para vocês, e digitar lá no Google lá, ó, comandos Windows DOS, tá certo? Comandos Windows DOS. E aí ele vai trazer para vocês lá uma lista de comandos lá dentro do Wikipedia, onde vocês podem fazer seus experimentos aí dos seus arquivos bat, tá certo? Então criar um arquivo bat, ir lá e brincar um pouco com dir, brincar um pouco com o MV, que é move, né? Brincar um pouco com copy e assim vai, tá certo? Bom, galera, saindo um pouco do mundo Windows, né? E entrando agora no mundo Linux, certo? Que é no mundo Unix, saindo do DOS e indo para o Unix, a gente entra agora no terminal aqui, que é o terminal onde eu tenho o Linux, tá certo? Então assim, aqui eu estou no Mac, porém o Mac utiliza Unix, que é a mesma coisa do Linux, tá certo? Tá. Aqui também eu tenho a mesma forma que eu tenho no Windows, que é toda aquela parte programática, eu tenho aqui também, tá certo? Então, aqui muda um pouco os comandos. Lá eu tenho de uma forma, aqui eu tenho de outra. Porém, pelo menos em todos meus anos de aprendizagem em programação, eu vejo muito mais pessoas programando em Shell Script, certo? Que é arquivos Linux, tá certo? Do que em Bash, que é arquivo Windows. Eu conheço alguns que programam em Bash também, mas na minha carreira eu passei por mais pessoas que programam em Shell ao invés de programar em Bash, tá certo? Então, assim, eu conheço muito mais coisas em Bash, e aí eu vou mostrar para vocês também algumas coisas que a gente pode fazer em Bash, tá certo? Bom, a ideia eu vou criar um diretório aqui também, né? mkdir, como eu mostrei para vocês no Windows, aqui também eu consigo criar mkdir, e vou criar aqui test underline shell. Aqui, gente, é shell script, o script que a gente utiliza aqui para programar o Unix, tá certo? Então, para entrar dentro de um diretório é a mesma coisa de lá do Windows, né? Utilizando o cd também. Então aqui eu entrei dentro desse diretório test shell que eu acabei de criar. E agora eu vou dar um ls. ls é a mesma coisa do dir lá no Windows, tá certo? Então o ls aqui, ó, ele lista o diretório, eu não tenho nada. Eu passei algum parâmetro a mais aqui para o ls, que é para mostrar as permissões e as datas para mim quando ele foi criado, tá certo? Então ele lista tudo que eu tenho dentro do diretório. Aqui no Windows a gente utiliza o dir, tá certo?
Bom, voltando aqui, outra coisa que a gente tem interessante no Shell Script é o touch. Touch eu consigo criar um arquivo, então eu vou criar um arquivo chamado exec.sh, certo? Que é o arquivo shell, equivalente ao batch que eu tenho lá no Windows, tá certo? Então criei esse arquivo exec aqui. Vou dar um ls, ele vai mostrar para mim o arquivo que eu tenho, tá certo? Agora eu quero editar isso daqui. Sublime, que é o meu arquivo de texto, e aí eu vou digitar o nome do comando que eu quero, né, do arquivo que eu quero. Cliquei aqui, ele vai abrir para mim no Sublime o programa aqui vazio, certo? Deixa eu fechar aqui de novo, vou dar um Sublime novamente, vai abrir só ele, tá legal. Agora aqui eu posso colocar minha sequência de arquivos também, vou dar de comandos, né? Vou dar um ls, e vou dar um mkdir também aqui, ó, mkdir. Vou criar um diretório chamado diretório. Tá legal. Então, criado isso daqui, dou um ls de novo, eu tenho esse arquivo, eu tenho que executar isso daqui. Para executar no Shell é um pouco diferente do Windows, tá? Do Windows é só você digitar o nome do arquivo. Aqui no Shell você tem que digitar o comando ponto barra e aí você digita aquilo que você quer, que é o arquivo. Nesse caso aqui, o meu arquivo ele não está como executável, então ele não deixa aí eu executar esse meu arquivo aqui, porque a permissão dele não está como arquivo para execução, certo? Tá vendo? Então, sem permissão. O que eu vou fazer? Eu vou dar permissão total nesse arquivo. Então, existe um comando chamado chmod, certo? Que eu consigo dar permissão total num arquivo que eu quero. E aí eu quero dar permissão total nesse arquivo aqui para eu fazer esses testes, tá certo? Agora eu já consigo executar ele. Ponto barra, o meu arquivo shell, certo? E manda executar. Depois que ele executou, eu vou dar um ls aqui e vou mostrar o que ele fez. Tá aí, ó. Ele criou para mim o diretório e criou para mim e listou para mim agora o arquivo que eu acabei de fazer, certo? Eu vou mandar abrir esse diretório. Então, abrir aqui, certo? Gente, para quem está no Linux, Ubuntu, querem abrir o diretório desse jeito, vocês podem colocar Nautilus. Ele vai abrir o diretório para vocês assim também. Então, gente, tá aí. Ele mostra para mim o arquivo shell que eu criei, mostra o diretório que eu acabei de criar executando esse arquivo, tá certo? Bom, outros comandos que a gente tem aqui no shell script, além de ls e além de dir, né, de mkdir e chmod. Outro comando que você tem também é o mv, que é equivalente ao move do Windows, tá certo? Então, eu vou criar um novo arquivo aqui, ó, touch test2, certo? E aí eu quero mover esse arquivo, né, renomear ele para teste3. Vou dar um ls aqui, ele está lá, ó, mv teste2 para teste3. Tá vendo? Dá um ls aqui, ó. Então, movido, tá vendo? Outra coisa que eu tenho é o copy, certo? Que é o cp aqui no shell. Então lá é copy, aqui é cp, certo? Então teste 3 eu quero copiar para criar o teste 2 e o teste 4. Não, só o teste 2. Rodei, dou um ls, tá ali o teste 2. Agora eu quero criar o teste 4. Do teste 3 eu quero pegar o teste 4. Então copiei mais um arquivo, tá certo? Agora eu quero ver tudo que eu tenho aqui dentro dessa pasta utilizando Sublime. Sublime. Ele me abre o Sublime mostrando tudo que tem no meu diretório. Então, todos os meus arquivos aqui que eu criei e o meu arquivo shell, certo? Agora eu quero programar esse arquivo shell para deletar todos esses arquivos aqui que eu criei, que é o teste 2, teste 3 e teste 4. Existe um comando chamado rm, certo? Rm, vou aumentar aqui, rm, e vou apagar alguns arquivos. Teste 2, certo? Teste 3. Vou apagar um por um, tá? Então vamos lá. rm teste 2 menos rf seria diretório e arquivo, tá? Então você tem aqui um rm menos rf, certo? Só que eu quero deletar só arquivo, então menos f de file, certo? Então vou deletar o arquivo 2, 3 e 4. Ou melhor, só o 2 e o 3 pela linha de comando aqui, certo? Mas utilizando o meu arquivo shell dessa vez.
salvei ele e vou executar o meu arquivo shell. Ponto barra. Depois que eu executei tudo isso, eu vou mandar mostrar o que tem dentro do diretório também. Legal. Então, vou lá e vou executar o meu arquivo shell novamente. Então, exec, tá aí. Então, eu fui, mandei deletar, mkdir, o diretório já existia, tá vendo? E eu mandei fazer outras coisas aqui. Então, ele foi, deletou o arquivo 2 e o arquivo 3, deixou 4 shell, e o diretório que eu mandei criar, ele já falou que já existia, então ele ignorou e deu um warning, né? Uma mensagem falando que já existe esse diretório. Então, ele ignorou essa linha e fez o resto, tá certo? Se eu abrir aqui de novo, open ponto, vocês vão ver que eu só estou com o arquivo teste4 aqui, tá certo? Bom, acho que é isso, galera. Alguns comandos básicos aí que eu mostrei para vocês, que é entrar dentro de um diretório, certo? Então, entrar dentro do diretório, listar o conteúdo que tem dentro de um diretório. Uma coisa importante que eu não falei, estou dentro de um diretório, eu quero voltar cd... tá certo? Eu volto de um diretório. A mesma coisa disso serve lá para o Windows, tá? Então, ó, eu estou dentro do diretório test.bat aqui, ó. Ou melhor, eu vou entrar dentro de outro diretório aqui, ó. cd aula nova, certo? Então, estou dentro do diretório aula nova lá. Eu quero voltar para o test.bat. cd... volto para o meu diretório, tá certo? Mesma coisa aqui no Linux, tá certo? Então, cd diretório, entrei no diretório, cd... volto ao diretório. ls, listo tudo que está aqui, dir, listo tudo que está no Windows. Bom, é isso, pessoal. Alguns comandos básicos de Unix e alguns comandos básicos de Linux, não, de DOS, né? Então, a gente tem alguns comandos de DOS e outros comandos de Unix. E isso vai salvar a vida de vocês no futuro num ponto de agilização. Vocês vão agilizar muito mais como vocês vão trabalhar. Por quê? Porque quando vocês começarem a trabalhar com Git, que é versionar o código de vocês, que é a próxima aula que eu vou dar, por linha de comando eu acho muito mais fácil. E eu acho que a maioria do pessoal que trabalha aí com o OpenSource utiliza a linha de comando também para fazer com Git. Então, em toda a minha vida, todas as pessoas que eu trabalhei com relação à programação utilizaram Source Control, né? Que é a parte de versionamento de código com utilizando linha de comando aí, tá? Bom, para quem está no Linux e está vendo minhas aulas, recomendo que instalem aí o Git, certo? Então, se tiver no Ubuntu, sudo apt-get install Git, tá certo? Isso daí ele vai baixar e vai instalar o Git para vocês. Ou mais fácil, eu quero instalar o Git, eu vou aqui no Google, certo? Install Git Ubuntu, tá vendo? Ou install Git Mac, para quem tiver no Mac, tá certo? Ou install Git Windows. Tá certo? Então, a gente tem aí 3 formas de pesquisar como é que a gente vai instalar o Git aí. Então, para vocês que estiverem no Ubuntu, entrar em install Git Ubuntu, clicar lá, vai ter lá um monte de especificações de como que vocês vão fazer isso daí, tá? Então tá aí o comando, ó. E aí, sudo apt-get install git, que foi o comando que eu falei para vocês. E aí vocês conseguem instalar isso no Linux, tá? Para quem está no Mac, então você tem aí o download diretamente. Então você faz o download dele, dá 2 cliques e instala, tá certo? Para quem está no Windows, a mesma coisa. Você vai entrar no site do Git direto, vai clicar em download, ou ele já faz o download automático para vocês, salvando lá o arquivo .exe, certo? No meu caso aqui eu estou no Mac, então eu vou ignorar isso daqui. Deixa eu cancelar aqui. Tá legal? Então, vai fazer o download, 2 cliques e vai instalar isso daí. Uma vez instalado, para quem está aí no Mac ou no Linux, certo? Não, no Mac ou no Ubuntu, né? no Unix, vai digitar o comando git, ele vai mostrar para vocês aí algumas especificações aí falando o que tem do git, tá certo? Então, quem fizer isso no Windows,
que vai acontecer? No Windows, vocês vão ter aí instalado o programinha chamado Git-Bat, tá certo? Tem o Git UI aqui, Git GUI aqui também, né? Que é o arquivo do Git que ele mostra para vocês mais visual. Então vocês têm como usar o Git visual. Só que eu vou mostrar para vocês o Git programático, tá? Então usando aí a linha de comando para fazer o Git, tá certo? Então vocês vão digitar lá Git, vai aparecer para vocês o Git-Bat. Então vocês vão abrir aí um arquivo Bat, né? Um programa Bat para utilizar Git. Por isso que eu dei essa aula de hoje, que é a aula de linha de comando. Então aqui vocês vão ter aí os comandos que vocês vão poder fazer aí para utilizar a linha de comando aqui para ver o Git, tá certo? Bom, galera, é isso mesmo. Então, acho que eu fico por aqui. Já falei tudo que eu tinha para falar sobre linha de comando. E é isso. Bom, tiverem alguma dúvida, entrem lá no Torne-se um Programador. Postem as dúvidas de vocês. Facebook, né? Facebook Torne-se um Programador. Postem a dúvida de vocês. Eu vou respondendo na medida do possível. Ou também comentem o vídeo lá no YouTube, tá certo? Lá no meu canal do YouTube. E assim a gente vai aí interagindo e eu vou fazendo e melhorando as experiências aí dessas aulas para vocês, tá certo? É isso, pessoal. Até mais e até a próxima aula. Próxima aula falando sobre Git. Até mais.